A história do HMS Atalanta menos o navio que séculos depois seria envolvido em mistério, silêncio e desaparecimento absoluto, menos começa num período em que o mar era o centro do mundo. O ano era 1775. E os estaleiros navais britânicos fervilhavam de atividade. A Grã-Bretanha estava à beira de um conflito que mudaria para sempre a política global, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A Marinha Real precisava de navios, não apenas dos gigantes de 3 mastros armados com dezenas de canhões, mas de embarcações menores, ágeis, as que poderiam navegar rápido, alcançar baías rasas, perseguir contrabandistas e levar mensagens cruciais de um ponto ao outro do Atlântico. Entre essas embarcações havia uma classe fundamental: os sloops a voar, pequenos, rápidos e mortais quando necessário. E foi exatamente nesse contexto que nasceu o HMS Atalanta. Construído como um sloop leve, com algo próximo a 200 toneladas, o Atalanta não era um colosso do mar. Seu poder estava na velocidade, na agilidade e no papel estratégico de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas desde o momento em que tocou a água pela primeira vez, alguns marinheiros já diziam, menos com aquele jeito supersticioso típico de quem vive no mar, que havia algo inquieto naquele casco novo. Como se o Atalanta tivesse pressa, como se já soubesse que seria levado a destinos extremos. A Grã-Bretanha construía navios com a consciência de que o império dependia deles. Em 1775, as tensões entre Londres e as 13 colônias estavam prestes a explodir. Quando as batalhas começaram oficialmente, o Atalanta foi lançado como parte de uma estratégia maior: reforçar a presença britânica ao longo da costa americana. Os homens que formaram sua primeira tripulação eram marinheiros experientes. Alguns haviam trabalhado em navios mercantes, outros serviam na marinha desde jovens, endurecidos por tempestades e batalhas. E o Atalanta, recém-comissionado, recebeu sua artilharia padrão, pequenos canhões laterais, e partiu para a guerra. Diferente dos grandes navios que travavam batalhas épicas, o Atalanta participaria da guerra de forma mais silenciosa, menos patrulhando, interceptando, perseguindo embarcações suspeitas. Seus dias eram marcados por vigilância constante, navegação perigosa próxima a costas rochosas e missões rápidas que exigiam precisão absoluta. E assim começou sua primeira vida no mar. O Atalanta navegou por todas as regiões da costa leste americana: Nova Inglaterra, Nova York, Chesapeake, Virgínia, Carolina do Norte, águas que se tornariam palco de inúmeros confrontos entre britânicos e colonos. Apesar de não aparecer em grandes registros de batalhas, o Atalanta cumpriu funções vitais, capturou embarcações coloniais, transportou ordens secretas, escoltou comboios críticos, perseguiu corsários americanos, explorou áreas onde navios maiores nunca ousariam entrar. Era, na prática, um navio funcional, disciplinado e essencial. Mas o ano de 1781 mudaria tudo, e mudaria para sempre. Em 28 de setembro de 1781, próximo ao Cabo Henry, o destino do Atalanta encontrou outro que também escrevia história: o navio americano USS Alliance, comandado por John Barry, menos considerado por muitos o pai da Marinha dos Estados Unidos da América, avistou o sloop britânico. A batalha foi brutal. O Alliance era muito maior, mais armado, mais resistente. O Atalanta lutou, mas não havia chance real de vitória. Sua madeira estalou sob o impacto dos tiros. Suas velas se rasgaram. A tripulação sofreu perdas. E por fim, o comandante britânico ordenou que baixassem a bandeira. Era a rendição. O navio, que até então servira religiosamente ao Império Britânico, agora se tornava um prêmio americano. A captura do Atalanta teve impacto simbólico poderoso. Era prova de que os colonos, menos ainda chamados de rebeldes por Londres, eram capazes de enfrentar e derrotar navios da Marinha Real. Aquela derrota carregou um peso moral. Os americanos repararam os danos no Atalanta e o colocaram novamente em serviço. Durante um tempo, ele navegou sob bandeira dos Estados Unidos da América, ironicamente fazendo exatamente o que fazia antes, patrulhando, escoltando, apoiando ações oceânicas, um navio britânico transformado em navio americano. Um símbolo de uma guerra que dividiu culturas, famílias e oceanos, mas o destino tinha mais voltas reservadas. O Atalanta eventualmente retornaria às mãos britânicas. Relatos sugerem trocas, recapturas e ajustes de frota ao final da guerra. O que importa é que o Atalanta voltou para a Marinha Real, mas não o mesmo navio. Ele trazia cicatrizes, as físicas menos marcas no casco, mastros remendados e as invisíveis que só marinheiros percebem. Há relatos antigos de tripulantes que diziam que aquele navio tinha memórias demais. E para Augans, memórias demais significam má sorte. Quando a guerra acabou em 1783, o Atalanta não ganhou descanso. Navios pequenos e funcionais eram constantemente usados em tempos de paz para transportar mensagens, patrulhar colônias, combater pirataria
apoiar rotas comerciais, conduzir levantamentos marítimos. O Atalanta continuou servindo fielmente. Mas tudo tem limite. Seu casco rangia. As vigas internas exigiam manutenção constante, e marinheiros experientes reclamavam de seu comportamento mais instável em mares agitados. Ele era um velho guerreiro, e mesmo assim continuava navegando. No início da década de 1780, já envelhecido, o Atalanta recebeu uma nova missão. Ele deveria cruzar o Atlântico novamente. Parecia mais uma viagem rotineira, uma travessia entre a Inglaterra e as águas americanas e caribenhas. Mas essa travessia seria a última. O Atalanta deixou a Grã-Bretanha e nunca mais foi visto. Nenhum sobrevivente, nenhum bote salva-vidas encontrado, nenhum pedaço de madeira identificado, nenhuma carta, nenhum relato, nada. Era como se o navio tivesse sido engolido pelo oceano. E assim começou a lenda. O episódio ocorreu numa vasta área oceânica, que mais tarde ganharia fama mundial. O Triângulo das Bermudas. Séculos depois, histórias de navios sumidos misteriosamente seriam associadas àquela região, e o Atalanta, desaparecido sem vestígios, tornou-se parte dessas narrativas, mas seu desaparecimento é histórico, documentado e real, e permanece até hoje um dos enigmas náuticos mais antigos ligados àquela área. A última viagem do HMS Atalanta permanece, até hoje, envolta em uma névoa tão densa quanto as brumas que às vezes cobrem o Atlântico Norte. Sabemos quando ele partiu, sabemos para onde deveria ir, mas não sabemos o que aconteceu entre um ponto e outro. Depois de décadas de serviços, cicatrizes e reparos, o Atalanta foi preparado para mais uma travessia rumo ao oeste. A rota aparentemente rotineira levaria da Inglaterra até águas do Caribe e possivelmente Bermudas, um local comum para navios britânicos reabastecerem, reorganizarem tripulações ou receberem novas ordens. Para os marinheiros embarcados era apenas mais uma missão. Para o navio, seria o capítulo final. O oceano não deu aviso. Não houve chamada de socorro. Não houve vela avistada no horizonte. Nenhum relato de navios próximos que tenham testemunhado sua passagem. Ele simplesmente seguiu a rota e desapareceu. A área em que o Atalanta sumiu é uma das mais traiçoeiras do Atlântico Norte. Mesmo muito antes de alguém usar o termo Triângulo das Bermudas, ali correntes marítimas poderosas se cruzam. A corrente do Golfo, quente e veloz, correntes frias vindas do norte, ventos instáveis que mudam em minutos, tempestades tropicais se formando longe da vista humana. O Atlântico é imprevisível, mas aquela região parece amplificar seus piores humores. Séculos antes de se falar em mistérios, marinheiros já temiam essa área. Chamavam-na de o cemitério das embarcações pequenas, a garganta do oceano, o corredor da névoa sem aviso, o caminho do desaparecimento. O Atalanta, desgastado e com histórico de danos acumulados ao longo dos anos, enfrentaria exatamente esse trecho. E basta um único erro, uma única tempestade, um único rompimento estrutural para transformar o navio em silêncio. Para entender o desaparecimento, é preciso olhar para o estado físico do Atalanta na época. Ele fora capturado, recapturado, remendado, desgastado, pressionado por décadas de serviço. Embora a Marinha Real fosse rígida, com manutenção, nenhum navio daquele porte conseguia manter perfeitas as estruturas após tantos anos. Relatórios históricos sugerem que ele já apresentava instabilidade em mares agitados, peças internas comprometidas, madeiramento com sinais de envelhecimento, necessidade frequente de reparos estruturais. Não há registro de que tenha recebido uma grande reforma antes da última viagem. E isso é revelador. O navio já cansado, enfrentando uma das áreas mais violentas do Atlântico, poderia facilmente sofrer uma ruptura catastrófica. Fontes históricas sobre clima no século XVIII são escassas, mas registros náuticos, portuários e meteorológicos indiretos permitiram reconstruir padrões da época. E eles revelam que o início dos anos 1780 teve temporadas de tempestades intensas, com ciclones tropicais e frentes frias colidindo exatamente na rota tradicional para Bermudas. Navios da época relataram mares engolindo mastros, ondas arrastando homens para além das amuradas, ventos que arrancavam velas como folhas de papel. Era comum, era perigoso. E navios desapareciam, menos muitos, não poucos. O Atalanta pode ter sido apenas mais uma dessas vítimas. Mas o silêncio absoluto que se seguiu ao seu desaparecimento é o que torna o caso tão misterioso. Quando navios afundam, espera-se pelo menos parte do casco boiando. Fragmentos, barris, destroços, mastros quebrados, algum sinal. Mas no caso do Atalanta, nada apurece, nenhum bote salva-vidas, nenhum pedaço de madeira identificável, nenhum sobrevivente sendo levado pela corrente, nenhuma carta encontrada mais tarde. Porque há algumas explicações realistas. Tempestades violentas pulverizam navios antigos, madeira encharcada e enfraquecida se parte em fragmentos pequenos que afundam rapidamente.
A corrente do Golfo engole e dispersa destroços. Ela pode carregar restos por milhares de quilômetros e fazê-los afundar. 3. Predadores naturais. E o tempo destrói o que resta. O oceano consome madeira rapidamente. Barris apodrecem. Cordames desaparecem. O navio pode ter afundado inteiro se um rompimento estrutural grande ocorreu. O navio pode ter ido para o fundo sem deixar rastros. Historicamente, isso já aconteceu com dezenas de navios do século XVIII. Para as famílias dos tripulantes do Atalanta, o desaparecimento foi devastador. No século XVIII, as comunicações eram lentas, burocráticas e incertas. Muitos só souberam meses depois que seus maridos, pais ou filhos haviam desaparecido. Carta após carta chegava às casas britânicas. Não há informações sobre o navio. Presume-se perdido, sem sobreviventes conhecidos. Era o pior tipo de perda. Não havia corpo, não havia túmulo, não havia história final. Até hoje, os descendentes daqueles homens não possuem respostas claras. A história do Atalanta não morreu com seu desaparecimento. Pelo contrário, foi exatamente o sumiço absoluto que permitiu ao navio entrar para a esfera do mistério marítimo. Documentos da época registram que outros navios também desapareceram naquela região, um depois do outro. Alguns maiores, outros menores. A soma desses desaparecimentos começou a criar murmúrios entre marinheiros, que não precisavam de romantização ou exagero. Para eles, aquela parte do oceano era perigosa o suficiente por si só. O Atalanta tornou-se um exemplo clássico do que o mar pode fazer quando decide não devolver nada. É crucial lembrar. O termo Triângulo das Bermudas só apareceu no século X, de 150 anos depois do desaparecimento do Atalanta, mas é exatamente por isso que o caso dele é importante. Ele representa um dos mais antigos desaparecimentos totais registrados naquela região do oceano. Quando, no século XX, escritores começaram a compilar desaparecimentos estranhos ocorridos naquele trecho, o Atalanta naturalmente apareceu como um precursor, uma peça inicial de um quebra-cabeça que por muito tempo fascinou e assustou o mundo. E isso criou um elo permanente entre o navio e a lenda moderna. O sumiço do Atalanta não foi esquecido pela Marinha Real, mas também não foi totalmente explicado. Os registros oficiais simplesmente listam "Presumed lost with all hands", presumivelmente perdido com toda a tripulação. É uma frase burocrática fria, dura, mas, no século XVIII, era praticamente o epitáfio de centenas de embarcações. Para o mar, o Atalanta foi apenas mais um corpo entregue ao abismo. Para a história, porém, ele tornou-se algo maior, um símbolo da fragilidade humana diante de um oceano infinito. Quando o HMS Atalanta desapareceu no começo da década de 1780, a Marinha Real Britânica tentou tratar o caso como mais um acidente naval menos comum na época. Quase banal. Mas os anos passaram e o silêncio continuou absoluto. Nenhum pedaço de madeira, nenhum fragmento reconhecível, nenhuma testemunha indireta relatando ter visto o navio. E então, algo curioso começou a acontecer. O desaparecimento deixou de ser apenas uma estatística naval e passou a ser um mistério que inquietava marinheiros, estudiosos e narradores das gerações seguintes. Afinal, como um navio inteiro menos com dezenas de homens, some sem deixar nenhum traço. Para tentar entender isso, historiadores, oceanógrafos, navegadores e até escritores de ficção começaram a estudar o que poderia razoavelmente ter acontecido naquela travessia final. Calm ou tempo. Surgiram 3 grandes linhas de interpretação: a explicação natural e física, a explicação operacional, falha estrutural ou humana, a explicação lendária e cultural. E é a partir desses 3 pilares que a história do Atalanta se transforma numa das narrativas marítimas intrigantes do período pré-moderno. A explicação mais aceita por historiadores e especialistas é também a mais simples. O Atalanta provavelmente foi destruído por uma tempestade de grande magnitude. O Atlântico tem áreas conhecidas desde o século XVIII por tempestades devastadoras, especialmente na faixa entre as Ilhas Bermudas e as Antilhas, onde tempestades tropicais nascem do nada, ciclones alteram rotas marítimas, frentes frias descem do norte com violência, a corrente do Golfo funciona como uma correia transportadora de destruição e um navio envelhecido, com histórico de desgaste e provável manutenção insuficiente, seria extremamente vulnerável. Relatos de navios que conseguiram sobreviver a tempestades naquele período descrevem ondas de 5 pavimentos de altura, ventos que arrancavam mastros inteiros, chuva tão densa que apagava lanternas a metros de distância. O Atalanta, já cansado de décadas de serviço, poderia ter simplesmente se partido ao meio. O oceano é muito eficaz em apagar rastros. Madeira encharcada afunda, velas se dilaceram, cordames se desprendem, e o que sobra é levado pela corrente do Golfo,
que consome até as lembranças. Essa teoria, ela é simples, mas extremamente plausível. A segunda teoria aponta diretamente para o estado físico do navio na época. O Atalanta foi capturado, foi recapturado, sofreu danos severos, passou por reparos improvisados, enfrentou décadas consecutivas de serviço intenso. No século XVIII, madeira naval não era apenas material, era organismo vivo. Ela inchava, retraía, apodrecia, rachava, criava fungos, absorvia água, endurecia ao sol, rachava ao frio. E quando um barco envelhecia, o casco podia ceder vigas internas, podiam romper o peso da água embarcada, podia virar o navio um único ponto de falha, podia destruir tudo. Existem relatos de navios que afundaram sem tempestade, apenas por fadiga estrutural, apodrecimento invisível ou mau estado de conservação. O Atalanta pode ter sofrido exatamente isso. Um navio nessa condição, ao enfrentar ondas moderadas, poderia virar, e ao virar, tudo era tragado rapidamente. Alguns navios desse tipo afundaram em menos de 5 minutos. Se isso aconteceu, é natural que nenhum resquício tenha sido encontrado. O terceiro pilar envolve a hipótese operacional. Um erro de navegação. Precisamos lembrar que esta era a era PR GPS pre-satellites. PR observou meteorológica sofisticada. Navegadores confiavam em estrelas, bússolas frequentemente imprecisas, tabelas náuticas rudimentares, estimativas de velocidade, cálculos feitos no óleo durante tempestades. Enquanto isso, a área perto de Bermudas é cheia de perigos. Recifes escondidos, bancos de areia, traiçoeiros, correntes que puxam navios para regiões rasas. Visibilidade baixíssima em certas épocas. Um erro de navegação poderia ter levado o Atalanta diretamente para recifes, bancos de areia, rochedos submersos. Se o casco estourou contra uma formação rochosa, o impacto poderia ter sido repentino e fatal, destruindo a estrutura a ponto de impedir que qualquer objeto leve sobrevivesse. Mais uma vez, nada ficaria na superfície. O Atalanta desapareceu em 1781 a 1782, muito antes de existirem conceitos culturais como barcos fantasma, navios amaldiçoados, Triângulo das Bermudas. Mas quando, no século XX, autores começaram a mapear desaparecimentos estranhos ocorridos na região entre Flórida, Bermudas, Porto Rico, vários casos antigos foram recuperados. Entre eles, o do HMS Atalanta. E como nenhum vestígio jamais foi encontrado, o navio se encaixou perfeitamente na narrativa cultural do Triângulo das Bermudas. O Atalanta se tornou, sem querer, um dos primeiros navios associados ao imaginário de região que engole embarcações. Mas é importante reforçar: não há evidência de nada sobrenatural. O desaparecimento é histórico, documentado e real. O mistério nasce da ausência total de informações, não de fenômenos impossíveis. Mesmo assim, o navio se tornou peça fundamental no quebra-cabeça cultural da região. Por que o Atalanta foi incluído na lista de desaparecimentos misteriosos? Porque seu caso tem todos os elementos que alimentam uma boa lenda. Desaparecimento absoluto, nenhum sobrevivente. Nenhum fragmento do navio, uma região historicamente perigosa. Silêncio completo da marinha após o sumiço, um navio já velho, com história turbulenta, inexistência de registros meteorológicos detalhados da época, e quando escritores dos anos 1950 e 1960 buscavam casos excepcionais, o Atalanta surgiu como uma joia, um desaparecimento do século XVIII tão completo quanto os do século XX. Isso reforçou o mito de que navios somem ali desde sempre. E nesse sentido, o Atalanta é um dos primeiros desaparecimentos clássicos da região. O Atalanta nunca esteve sozinho nessa tragédia. Séculos de registros mostram dezenas de desaparecimentos similares. Navios mercantes, navios da marinha, navios coloniais, embarcações portuguesas, espanholas e francesas, todos perdidos na mesma faixa oceânica. Alguns desapareceram 2 ou 3 anos após o Atalanta. Outros enfrentaram o mesmo tipo de tempestade invisível. Muitos nunca retornaram. Todos reforçam um fato: a região é naturalmente perigosa menos, e sempre foi. Não é preciso magia para explicar tragédias tão completas. Registros britânicos indicam que a marinha sabia que o navio estava desgastado, sabia que a região era perigosa, sabia que a tripulação estava em risco, sabia que navios desapareciam sem deixar rastros, mas também sabiam que o Império precisava de embarcações à manutenção. Era caro, navios pequenos eram considerados descartáveis, vidas de marinheiros eram trocadas por pragmatismo militar. Quando o Atalanta sumiu, o comunicado oficial foi curto e frio: Presumed lost without hands. Não houve busca extensa, não houve investigação aprofundada, não houve responsabilidade individual. Era o século XVIII e para o Império,
Navios pequenos desapareciam como folhas ao vento, e é exatamente por isso que o caso permanece tão vivo até hoje. Se o Atalanta tivesse sido encontrado destruído por rochas, se tivesse sido avistado em tempestade, se algum sobrevivente tivesse retornado, tudo seria diferente. Mas não. Nada. É o vazio absoluto que transforma o caso em lenda. O oceano não contou a história. Os ventos apagaram as pegadas, as correntes levaram o que havia para longe, e o navio desapareceu por completo. Um navio que serviu duas bandeiras, que sobreviveu à guerra, que atravessou tempestades, foi vencido pelo que sempre esteve lá desde o começo: o poder incontrolável do mar. O desaparecimento do HMS Atalanta não gerou impacto imediato dentro da Marinha Real. Para a burocracia do século XVIII, tragédias navais eram quase rotineiras. Navios partiam e nunca mais retornavam. Marinheiros desapareciam no horizonte, deixando famílias sem respostas e impérios sem explicações. Mas o que ninguém poderia prever é que, com o passar dos séculos, o Atalanta deixaria de ser apenas um navio perdido e se tornaria um símbolo de mistério marítimo, uma peça fundamental na criação daquilo que hoje chamamos de Triângulo das Bermudas. No momento de seu desaparecimento, ninguém falava de fenômenos estranhos, dimensões paralelas, anomalias magnéticas ou portais oceânicos. Isso tudo viria muito mais tarde. Mas o Atalanta possuía algo raro, um desaparecimento perfeito, absoluto, sem respostas. E é exatamente desse tipo de silêncio que nascem as lendas que atravessam séculos. Embora o desaparecimento do Atalanta tenha sido registrado de forma seca pelos oficiais britânicos, os marinheiros, homens que viviam no limite da vida e do desconhecido, tinham outra visão. Para eles, histórias de navios desaparecidos eram contadas em voz baixa, ao lado de barris, em tavernas escuras, ou no convés durante as noites de vigia. O Atalanta começou a ser lembrado assim: um navio que o mar levou sem deixar sombra. Uma embarcação que simplesmente cessou de existir. Uma tripulação que sumiu como se o oceano tivesse engolido. Essas frases circulavam entre homens que acreditavam profundamente nos sinais do mar, nos presságios, nas energias indomáveis daquelas águas. Era comum ouvir por aí: navios tão velhos que já nasceram fatigados, embarcações que viram demais, casco que foi traído pelo oceano. E o Atalanta, com seu histórico turbulento, se encaixava perfeitamente nessas crenças de marinheiros supersticiosos. Aos poucos, sua história se fixou no imaginário marítimo como um exemplo de navio que, mesmo depois de sobreviver à guerra, não sobreviveu ao oceano. Há algo curioso na história do Atalanta: quanto menos se fala dele nos documentos oficiais, mais ele cresce nas narrativas orais. E isso tem um motivo claro. No século XVIII, as autoridades britânicas não tinham tempo menos nem interesse em documentar tragédias individuais de navios pequenos. A Marinha Real era vasta, com centenas de embarcações em constante movimento. Perdas aconteciam, e a prioridade era apenas repor a frota. Assim, o sumiço do Atalanta foi registrado de maneira mínima. Uma nota, uma linha, um reconhecimento frio, sem detalhes, sem investigações, sem especulações. Mas para o mundo marítimo, essa falta de detalhes criava uma atmosfera irresistível. O silêncio é um combustível poderoso para o mistério, e foi ele que começou a transformar o Atalanta em algo maior do que realmente era. Durante o século XIX, o desaparecimento do Atalanta ressurgiu ocasionalmente em obras sobre tragédias marítimas, listas de navios perdidos e relatos de cronistas interessados em catástrofes oceânicas. O mundo estava mudando, a navegação tornava-se mais frequente, o comércio marítimo crescia, navios cruzavam rotas cada vez mais arriscadas, e os desaparecimentos continuavam. Alguns navios sumiram perto das Bermudas. Outros desapareceram entre o Caribe e a Europa. Outros simplesmente evaporaram na vastidão oceânica. O Atalanta então passou a ser citado em obras históricas como um dos primeiros grandes desaparecimentos completos daquela região, um exemplo de tragédia sem rastro, uma das muitas vítimas do Atlântico Norte. Ainda não havia Triângulo das Bermudas. Não havia mito global. Mas o Atalanta começava a ser incluído em listas de desaparecimentos completos e inexplicáveis. E aos poucos seu nome ganhava mais peso. Foi apenas em meados do século XX, especialmente entre 1945 e 1970, que o mundo começou a falar seriamente sobre desaparecimentos misteriosos em determinada faixa do Atlântico. A expressão Triângulo das Bermudas surgiu em revistas norte-americanas, em reportagens sensacionalistas e mais tarde em livros que venderam milhões de cópias. Autores começaram a colecionar casos estranhos, aviões sumidos, barcos modernos desaparecidos, tripulações encontradas mortas sem explicação, navios fantasma à deriva, mensagens incompletas de rádio. E nessa coleta, os escritores voltaram no tempo, pesquisaram arquivos navais britânicos
e encontraram a história do Atalanta. Ele encaixava perfeitamente no padrão desaparecido na região. Sem rastros, sem sobreviventes, sem explicação meteorológica, sem respostas da marinha, e então o navio passou a figurar em livros sobre o Triângulo como um dos casos mais antigos de desaparecimento total. O Atalanta se tornou parte de uma mitologia moderna, menos mesmo sem jamais ter sido originalmente um caso paranormal. Entre 1950 e 1990, dezenas de livros populares citaram o Atalanta como um dos desaparecimentos mais antigos da área, um navio engolido pelo mar sem testemunhas, uma prova de que a região sempre foi perigosa, um precursor dos mistérios modernos, e cada vez que aparecia em um novo livro, reportagem ou documentário, seu desaparecimento ganhava contornos mais ameaçadores, dramáticos e envolventes. A verdade histórica era simples. Um navio velho, fatigado, provavelmente destruído por tempestade. Mas a imaginação humana tem sua própria bússola. E livros vendem mais quando apostam no desconhecido. A ausência de provas virou possibilidade. A falta de destroços virou sugestão. O silêncio da marinha virou mistério. E assim, lentamente, o Atalanta deixou de ser apenas um sloop britânico desaparecido e se transformou em um ícone cultural para o grande público. O Atalanta passou a ser o navio que sumiu em mar aberto, o navio que nunca enviou sinal, o navio que nunca retornou, o navio engolido pela escuridão do Atlântico. Autores contemporâneos ampliaram a história, muitas vezes com exageros. Mar calmo no dia do desaparecimento, tripulação apavorada antes da partida, mensagens que nunca chegaram, brumas sobrenaturais cercando o navio. Nenhuma dessas afirmações é documentada. São adornos criativos, mas esses adornos transformaram o Atalanta em algo maior do que sua realidade. A história ganhou vida própria. Quando estudiosos modernos revisitaram o caso, perceberam que o Atalanta desapareceu séculos antes do mito. Já era citado como caso sem solução. Antes de 1900, já aparecia em listas de tragédias inexplicáveis. Já ocupava o imaginário de marinheiros britânicos. Ou seja, o Atalanta foi, de certa forma, o primeiro navio fantasma do Triângulo, menos mesmo antes de alguém saber que o Triângulo existia. Essa posição única fortaleceu seu papel na cultura naval. Navio desaparecido, nenhum vestígio, rota crítica, colisão de correntes marítimas, histórico turbulento, registro oficial mínimo, um prato cheio para narradores. É importante reforçar, para fins documentais e históricos, não existe evidência de fenômeno sobrenatural no caso do Atalanta. O desaparecimento é explicável, embora não provado. Provavelmente, o navio afundou por tempestade, sofreu ruptura estrutural, virou devido ao peso do mar Shakusei com recifes. Foi destruído pela força da água, teve destroços arrastados pela corrente do Golfo. O mistério nasce não do impossível, mas do desconhecido. A ausência de dados cria espaço para histórias, e, como em muitos casos, as histórias ganharam mais força que os fatos. O desaparecimento do HMS Atalanta não foi um evento isolado. Ele foi apenas um entre centenas de desaparecimentos completos ocorridos no Atlântico, ao longo dos séculos XVIII e XIX, e quanto mais se estuda a história naval dessa região, mais evidente fica. O mar não apenas engole embarcações, ele engole histórias. Sem testemunhas, sem rastros, sem respostas. O Atlântico não se importa se um navio serviu ao rei, se foi capturado por revolucionários, se lutou bravamente, ou se carregava apenas cartas e provisões. Para ele, todas as embarcações são iguais. E o Atalanta caiu exatamente nesse destino. Um navio que navegou para dentro do desconhecido e nunca mais voltou. Mas seu caso ganhou dimensão muito maior porque se tornou o primeiro elo de uma longa cadeia de enigmas marítimos. Para entender a extensão do mistério, é preciso observar os outros navios que desapareceram na mesma região menos antes e depois do Atalanta. E o que se revela é um padrão tão perturbador quanto fascinante. A região próxima às Bermudas é, desde o século XVII, um corredor de desaparecimentos. Entre os casos mais antigos registrados estão The Sea Venture 1609, embora não tenha desaparecido totalmente, foi destruído por vento extremo perto de Bermudas. A história do naufrágio inspirou até Shakespeare em A Tempestade. 2. Navios espanhóis perdidos entre Cuba e Bermudas, século XVII. Vários galeões foram listados como desaparecidos, carregando ouro e prata das Américas. 3. Bregues mercantis inglesas 1700–1750. Há relatos de pelo menos 6 embarcações pequenas que sumiram sem qualquer explicação. 4.
Navios franceses de corsários 1720 a 1780. Alguns desapareceram na mesma faixa marítima em que o Atalanta sumiria posteriormente. Até o desaparecimento do Atalanta, a região já tinha um histórico significativo de tragédias, porém espalhadas, fragmentadas, sem uma narrativa unificada. Mas após o sumiço do Atalanta, algo mudou na percepção cultural. Historiadores começaram a notar um padrão, e esse padrão se repetiria no século XIX e no século XX. Com a intensificação das rotas oceânicas durante a expansão marítima do Império Britânico, novos desaparecimentos surgiram, muitos envolvendo embarcações pequenas, como o Atalanta. Alguns dos mais notáveis são: 1. HMS Rosamond 1840s partiu em uma missão comum. Nunca mais voltou, nenhum fragmento. 2. O brig britânico Atlanta 1880. Coincidentemente com nome similar, também desapareceu nesta região, novamente, sem rastros. 3. Várias escunas e navios mercantes americanos entre 1850 e 1890, pelo menos 7 embarcações pequenas desapareceram no corredor entre Bermudas, Bahamas e Flórida. O padrão do Atalanta se repetia. Rotas semelhantes, clima instável, nenhum sobrevivente, nenhum pedacinho de casco encontrado. E conforme novos sumiços surgiam, estudiosos voltavam ao passado, retraçando a história do Atalanta como uma espécie de quaso fundador. É assim que uma tragédia simples se torna mitologia. O Atalanta, por ser um navio oficial da Marinha Britânica, tinha documentação mínima mas suficiente para provar que ele realmente existiu e realmente sumiu ali. A Marinha Real não tinha, no século XVIII, uma estrutura para investigar desaparecimentos com profundidade. Além disso, havia pouca vontade política para examinar cada tragédia em detalhes. O desaparecimento de um sloop pequeno não geraria escândalo, alarde ou crise interna. Sua perda era vista como parte da vida naval. Mas essa postura institucional contribuiu fortemente para o mistério. Nenhuma investigação é igual a nenhum relatório, igual a nenhum dado, é igual a nenhum fechamento. E assim, o Atalanta entrou para o reino das sombras documentais. Essa ausência de respostas fez com que pesquisadores modernos o classificassem como um dos casos mais abertos da história marítima britânica. Os oceanógrafos explicam que alguns navios deixam destroços, enquanto outros desaparecem totalmente, dependendo de fatores como profundidade da região, velocidade da corrente, tipo de madeira, tipo de carga, intensidade da tempestade, se houve explosão ou ruptura súbita, salinidade da água, direção do vento após o naufrágio. A região onde o Atalanta sumiu é uma das mais profundas do Atlântico. Poucas áreas do mundo têm fossas tão abruptas próximas à costa. Além disso, a corrente do Golfo cria uma espécie de autolimpador natural, dissolvendo e dispersando destroços em poucas horas. Se o Atalanta se partiu, ou se virou menos, a descida para o fundo teria sido rápida e definitiva. E tudo o que flutuasse na superfície teria sido transportado por milhares de quilômetros. Por isso, o desaparecimento total não é tão surpreendente para quem estuda o clima e o oceano daquela região. Os especialistas costumam comparar o caso do Atalanta com o sumiço de outros navios ingleses, do mesmo porte. E o padrão
É claro, navios pequenos velhos de madeira fatigada navegando em rotas perigosas expostos a tempestades violentas sem tecnologia de comunicação. Com pouca chance de sobrevivência, o Atalanta segue essa mesma linha. Mas sua história ganhou proporção porque ele desapareceu numa área que posteriormente se tornaria foco mundial. Outros sumiços ficaram anônimos. O dele não. E isso transformou o Atalanta em símbolo de um fenômeno muito maior do que ele próprio: o fascínio humano pelo desconhecido. Quando estudiosos modernos revisitam o Triângulo das Bermudas, eles começam analisando casos como o do Atalanta para entender que o mistério não surgiu no século XX. A região sempre foi extremamente perigosa. Desaparecimentos totais aconteciam antes mesmo da Marinha moderna. Não é necessário um fenômeno sobrenatural para explicar esses eventos. O mar, por si só, é capaz de apagar qualquer rastro. E esse entendimento é crucial, porque o Atalanta é a primeira peça de um quebra-cabeça que atravessaria os séculos. Um navio do século XVIII conectando-se a mitos do século XX. Uma embarcação simples se transformando em lenda. Um desaparecimento solitário ecoando em dezenas de outros. Durante quase 2 séculos, o desaparecimento do HMS Atalanta ficou enterrado nos arquivos da Marinha Real Britânica, menos um caso esquecido, tratado apenas como mais um dos incontáveis navios que sumiram no mar antes da Era Moderna. Mas o século XX mudou tudo. Com o avanço da oceanografia, da arqueologia marítima e da própria curiosidade humana, os estudiosos começaram a revisitar casos antigos, buscando não apenas respostas, mas padrões. E foi assim que o Atalanta ressurgiu. O navio que havia desaparecido no começo da década de 1780 começou a chamar a atenção de historiadores militares, oceanógrafos, meteorologistas, pesquisadores do Triângulo das Bermudas, escritores e documentaristas especialistas em acidentes navais, estudiosos de culturas marítimas. A partir desse ponto, sua história deixou de ser apenas uma nota de rodapé nos livros de registros da Marinha Real e passou a ser o foco de estudos profundos que tentavam compreender não apenas como ele desapareceu, mas por que aquele tipo de desaparecimento era tão comum na época. Hoje, com grande parte do oceano mapeado e com técnicas avançadas de modelagem de correntes, é possível reconstruir parte do que pode ter acontecido com o Atalanta. Oceanógrafos utilizam simulações de correntes, mapas de ventos históricos, reconstruções meteorológicas, projeções de rotas marítimas, modelos de tempestades tropicais, estudos de navegabilidade de navios antigos, dados sobre profundidade oceanográfica. Quando essas peças são unidas, forma-se uma imagem muito mais clara do desaparecimento. O que a ciência encontrou? Uma região extremamente instável, tanto em 1780 quanto agora. A área entre Bermudas, Caribe e a costa leste da América do Norte é um caldeirão de forças naturais. Correntes que colidem e criam redemoinhos, mudanças súbitas de vento, tempestades que surgem em questão de horas, águas profundas que descem quase verticalmente, bancos de areia que mudam de posição, descargas elétricas violentas, marés imprevisíveis, nebulosidade extremamente densa e, como consequência, navios pequenos são engolidos com facilidade. Isso explica por que tantos desapareceram menos e por que tão poucos deixaram rastros. Hoje, quando um navio enfrenta problemas, ele aciona rádio, satélite, sinal de emergência e PIRBs. Sistemas de comunicação redundantes, mas o HMS Atalanta navegava em 1781 a 1782. Ou seja, sem rádio, sem telégrafo, sem sinalizador de emergência, sem foguetes modernos, sem forma rápida de pedir socorro. Uma tripulação do século XVIII dependia de sinais visuais, tiros de canhão, bandeiras de sinalização, lanternas, fogueiras na praia. Em caso de encalhe, se o navio enfrentou uma tempestade brusca, se virou em menos de 5 minutos. Se teve o casco rompido, não houve tempo de nada. Se o navio afundou em condições de mau tempo, nenhum sinal teria sido visto por outras embarcações. E isso é perfeitamente coerente com o desaparecimento completo registrado. Instituições especializadas em arqueologia marítima estudam o Atalanta como exemplo clássico de navio do século XVIII que cumpre todas as condições de desaparecimento total. Analisam o estado da madeira depois de 20 a 30 anos. Madeiramentos comuns em navios da época tendiam a apodrecer por dentro, criar fungos, se desfazer ao mínimo. Impacto, rachar ao meio sob pressão de ondas fortes. O Atalanta já havia sofrido reparos improvisados durante a guerra. 2. O desgaste após a captura. Navios capturados eram frequentemente mal reparados, menos nada além do essencial para voltarem ao mar. 3. O comportamento do casco. Navios com histórico de danos estruturais são extremamente vulneráveis em tempestades. 4. A perigosidade da rota. A rota Inglaterra-Bermudas tinha fama de ser uma das mais imprevisíveis do mundo. 5.
A profundidade da área, regiões próximas a Bermudas, chegam a mais de 5.000 metros de profundidade, a poucos quilômetros da costa. O fundo do mar engole tudo. Os pesquisadores identificam dezenas de casos semelhantes entre os séculos 17 e 18, mas o Atalanta ficou marcado como o mais famoso deles porque era navio militar, havia registros oficiais, sua rota era precisa, desapareceu totalmente, nenhuma pista. Jamais surgiu seu nome. Foi posteriormente associado a mitos modernos. A maioria dos navios mercantes sumidos na época sequer foi documentada. O Atalanta ficou famoso porque foi registrado. E isso é a chave para entender por que ele se tornou um caso icônico. Após décadas de estudos modernos, a conclusão científica é clara. O HMS Atalanta muito provavelmente naufragou devido a causas naturais e estruturais. As hipóteses mais aceitas são tempestade súbita e destrutiva, ruptura estrutural causada por madeira enfraquecida, erro de navegação que resultou em colisão com recifes, virada súbita do navio capsize, acúmulo de água no porão até causar perda total de estabilidade, mas não existe como provar com 100% de certeza. E é aí que mora o charme e a angústia dessa história. Durante o século XX, várias teorias sensacionalistas foram atribuídas ao Atalanta, especialmente em livros comerciais sobre o Triângulo das Bermudas. Entre elas, distorção magnética, buracos negros oceânicos, tempestades invisíveis, campos eletromagnéticos, portais dimensionais, o navio engolido por uma onda gigante solitária, fenômenos extraterrestres, abduções, retaliação divina. Nenhuma dessas ideias tem base histórica. O caso do Atalanta só parece sobrenatural porque falta informação. E onde falta informação, surgem histórias. A ciência moderna descarta qualquer explicação paranormal para o sumiço, mas aceita plenamente o mistério. O que desaparece sem deixar rastro sempre será terreno fértil para a imaginação humana. Computadores modernos foram usados para simular possíveis trajetórias do Atalanta em tempestades tropicais, frentes frias, colisão de correntes, ventos de norte, condições de ondas extremas, e os resultados são surpreendentes. Em todas as simulações, o navio desaparece completamente em algumas, afunda em minutos em outras, vira de lado e é destruído em várias, é levado por correntes até profundidades abissais. As simulações demonstram que o desaparecimento total é o resultado mais provável, menos mais provável até mesmo do que encontrar destroços. O Atalanta é estudado até hoje porque é um caso raro com excelente documentação. Revela como era a navegação. No século XVIII, ajuda a entender riscos históricos do Atlântico, conecta pesquisa científica com cultura popular. É um dos primeiros casos associados ao Triângulo das Bermudas. Mostra como a ausência de informações molda mitos e, mais que isso, ele lembra que, mesmo na era dos satélites, o mar continua sendo um território indomado. O Atalanta ensinou aos pesquisadores modernos que o mar não esquece, o mar não devolve, o mar não explica, o mar simplesmente, e que às vezes, o que parece mistério, é apenas a vastidão agindo como vastidão. O desaparecimento do HMS Atalanta por si só já seria uma história intrigante, mas o tempo não se contentou em indexá-lo como um simples registro naval. O tempo decidiu moldá-lo, com silêncio, com ausência e com mistério, menos até torná-lo algo maior que ele mesmo. O Atalanta virou um ponto de encontro entre o real e o imaginário, uma embarcação comum, de madeira cansada e funções modestas, transformada, séculos depois, em um ícone da narrativa marítima mundial. E é assim que começam as grandes lendas. Não no instante em que algo extraordinário acontece, mas no instante em que o desconhecido permanece sem dono. A história do Atalanta não tem testemunhas, não tem sobreviventes, não tem destroços, não tem carta de despedida, não tem nem mesmo um rumor da época. E é justamente esse vazio que permitiu que o navio fosse reescrito, reinterpretado, reinventado, menos até ganhar vida própria no imaginário popular. No século XIX, enquanto o mundo discutia grandes batalhas navais, expansão colonial e tecnologia marítima, estudiosos começaram a notar uma estranheza recorrente nas antigas listas britânicas. Navios pequenos desapareciam sem qualquer explicação. O Atalanta ganhou destaque porque possuía registro oficial de desaparecimento, rota conhecida, última missão documentada, contexto militar, claro. Nenhuma explicação plausível por isso. Historiadores passaram a incluí-lo em compilações temáticas, classificando-o como navio perdido sem rastro, desaparecimento absoluto, caso de naufrágio impossível de explicar. Era o começo de sua segunda vida, a vida literária. Com o avanço da literatura marítima no século XIX, temas como tempestades, naufrágios, fantasmas marinhos, maldições do oceano, desaparecimentos misteriosos tornaram-se comuns em livros e jornais.
Autores buscavam inspiração em casos reais, e o Atalanta era perfeito sumico total. Ausência de destroços, rota perigosíssima, histórico turbulento, zero resposta oficial. Sem finais confortáveis, assim mesmo sem nenhum indício sobrenatural. O Atalanta passou a ser citado como precursor de um fenômeno literário, o navio fantasma. Não no sentido de aparecer à deriva como o Flying Dutchman ou o Mary Celeste, mas no sentido oposto. Um navio que simplesmente nunca volta. Essa versão mais silenciosa, mais cruel, mais realista do fantasma marítimo encontrou eco em escritores que buscavam explicar o inexplicável. E assim, o Atalanta foi incorporado ao repertório cultural do século XIX, ainda de maneira tímida, mas crescente. Quando o século XX começou, o interesse pelo desconhecido se intensificou. O mundo encarava guerras, revoluções tecnológicas, aviação emergente, comunicação global, aumento de rotas marítimas, curiosidade científica e espiritual. Com isso, desaparecimentos enigmáticos passaram a chamar atenção. Submarinos que sumiam, barcos à vela encontrados vazios, aviões perdidos sem explicação, rotações magnéticas instáveis, fenômenos atmosféricos não compreendidos, e foi nessa atmosfera global que nasceu a ideia moderna do Triângulo das Bermudas. Escritores começaram a buscar casos antigos para reforçar a narrativa de que a região sempre foi traiçoeira. E lá, nos arquivos silenciosos da Marinha Real, estava o Atalanta menos esperando para ser redescoberto. Na segunda metade do século XX, autores como Vincent Gaddis, Charles Berlitz e outros escritores populares sobre mistérios marítimos começaram a coletar desaparecimentos surpreendentes ao longo dos séculos. Quando encontraram o Atalanta, ele se encaixou perfeitamente, um navio militar desaparecimento sem sobreviventes, ocorrido na região do Triângulo sem relatos meteorológicos, nunca encontrado. Sem investigação aprofundada, era literalmente um caso modelo. E assim, o Atalanta passou a aparecer em livros, revistas, programas de rádio, transmissões televisivas, documentários iniciais, artigos sobre o Triângulo das Bermudas. A embarcação, que havia sumido quase 200 anos antes, tornou-se uma estrela moderna do mistério. Com o tempo, o caso do Atalanta começou a gerar impacto comercial. Livros sensacionalistas passaram a exagerar detalhes, inventaram tempestades mágicas, criaram diálogos inexistentes, sugeriram que o navio teria sido amaldiçoado, insinuaram ataques sobrenaturais, falaram de buracos oceânicos, criaram falsos relatos de tripulantes assustados antes da viagem. Nenhum desses elementos tem base histórica, mas eles vendiam, e assim, o Atalanta deixou de ser apenas um caso real e passou a integrar o imaginário de programas de TV, magazines, revistas de mistérios, livros de bolso, filmes documentais, séries investigativas. Quanto maior o mistério, maior o interesse popular. Quanto menos respostas, mais atrativo o caso. E o Atalanta tem exatamente isso, o silêncio absoluto. Mesmo quando especialistas tentaram explicar o desaparecimento com oceanografia, estatísticas históricas, falhas estruturais, rota perigosa, tempestades tropicais, correntes arrasadoras, profundidades abissais, muitos leitores simplesmente não queriam ouvir explicações técnicas. Eles queriam o mistério, queriam o impossível. Queriam a força do desconhecido. Assim, o Atalanta ficou preso num paradoxo fascinante. Para os historiadores, é um caso real. Para os cientistas, é um desaparecimento coerente. Para o público, é uma lenda viva. E todos estão certos, menos ao seu modo. Hoje, o Atalanta aparece como referência em livros de não-ficção, canais do YouTube sobre história naval, documentários televisivos sobre o Triângulo, artigos acadêmicos sobre navegação antiga, fóruns sobre mistérios oceânicos, podcasts sobre desaparecimentos históricos, produções de ficção baseadas em fatos reais. Ele deixou de ser apenas um navio do século XVIII e se transformou numa figura cultural. Em alguns casos, autores usam o Atalanta como metáfora para o desconhecido, símbolo da força brutal da natureza, exemplo de como o oceano consome histórias, prova da vulnerabilidade humana diante do mar. Poucos navios desaparecidos alcançaram esse status. O Atalanta conseguiu porque seu silêncio foi perfeito. Pesquisadores modernos consideram o Atalanta o capítulo 0 da lenda do Triângulo. Ele não é o mais famoso desaparecimento, não é o mais recente, não é o mais espetacular, mas é o primeiro dos grandes desaparecimentos completos da região cujo registro oficial sobreviveu. E por isso, ele é a raiz histórica de tudo, do mito, das investigações, das teorias, das lendas, do interesse eterno. O Triângulo das Bermudas é um fenômeno cultural do século XX. Mas o Atalanta é a prova de que essa região engole embarcações desde muito antes de alguém inventar o nome. Mais de 2 séculos se passaram desde o desaparecimento do HMS Atalanta. 2 séculos de avanços tecnológicos,
mapas refinados, satélites orbitando a Terra, submarinos capazes de deslizar por quilômetros de profundidade. Mas apesar de tudo isso, o Atalanta permanece onde sempre esteve. No silêncio, na ausência, no ponto exato onde o oceano decide que suas histórias não serão contadas. Esse silêncio é o que alimenta sua permanência. E é também o que inspira pesquisadores do mundo inteiro a perguntar, ano após ano, será que ainda é possível encontrá-lo? A resposta é complexa, porque envolve ciência, história, oceano e, acima de tudo, humanidade. Mas isso não impede que grupos modernos tentem, vez ou outra, revisitar o caso com olhos contemporâneos. Hoje o Atalanta não é apenas um navio perdido. É um símbolo. É uma pergunta que resiste ao tempo. A arqueologia subaquática evoluiu drasticamente nos últimos 50 anos. E com essa evolução, navios que antes eram considerados perdidos para sempre começaram a ser encontrados nas profundezas. Galeões espanhóis, fragatas britânicas, navios mercantes do século XVIII, embarcações de piratas, encouraçados de guerra, alguns com séculos de idade. Alguns tão intactos que parecem ter sido colocados no fundo do mar ontem. Essa revolução despertou uma nova pergunta. Se tantos navios puderam ser encontrados, por que não o Atalanta? Arqueólogos começaram a investigar. Sua rota provável à época do desaparecimento, as condições do mar, correntes marítimas, profundidade da região, possibilidade de fragmentação total, chances de preservação da madeira, mapas do século XVIII, comparados a mapas modernos, e a conclusão é intrigante. Um dos maiores desafios de encontrar o Atalanta é geológico. Ele desapareceu em uma das áreas mais profundas do Atlântico Norte, a poucos quilômetros das Bermudas. O fundo do mar desce abruptamente, formando uma região conhecida como a Bacia de Nadir, a margem continental de Blake ou simplesmente o Corredor das Fossas. Essa região possui profundidades que ultrapassam 4.000 metros, atingem 5.500 metros. Chegam a quase 7.000 metros em alguns pontos. Isso significa que qualquer navio que afunde ali é imediatamente tragado para locais praticamente inacessíveis, até para a tecnologia moderna. Não se trata de uma descida suave. É o equivalente oceânico de cair de um penhasco. Se o Atalanta realmente afundou nessa área, ele pode estar esmagado pela pressão, enterrado em sedimentos, completamente destruído, fragmentado em pedaços pequenos demais para identificação, ou pode ter ido parar em um desfiladeiro submarino invisível, inalcançável, eterno. Com o avanço da tecnologia, várias equipes tentaram mapear partes da região onde o Atalanta desapareceu. Entre os equipamentos usados estão sonares multifeixe, sonares de varredura lateral, veículos operados remotamente, rovers submersíveis autônomos, alves, drones oceânicos, mapeamento batimétrico avançado. Esses equipamentos são capazes de identificar estruturas, detectar madeira enterrada, localizar objetos de metal, mapear o fundo do mar com precisão milimétrica, reconstruir o terreno subaquático em 3D, verificar alterações geológicas. Mesmo assim, nenhum vestígio do Atalanta jamais foi encontrado. E isso gera uma pergunta inevitável. Será que ele pode estar tão destruído que nunca mais poderá ser reconhecido? Ou será que simplesmente nunca chegamos ao lugar certo? Existem vários motivos técnicos que explicam por que o Atalanta é quase impossível de encontrar. Madeira não preserva bem em águas profundas. Diferente de navios antigos encontrados no Mar Báltico, onde águas frias preservam menos, o Atlântico quente deteriora a madeira rapidamente. 2. A corrente do Golfo destrói e dispersa destroços. Ela pode carregar fragmentos por quilômetros em poucas horas. 3. A profundidade extrema dificulta buscas. Rovers modernos conseguem chegar a 6.000 metros, mas isso é caro, raro e tecnicamente complexo. 4. A área de busca é gigantesca. O navio pode ter sido arrastado longe de seu ponto de desaparecimento. 5. E o Atalanta era pequeno, ao contrário de navios gigantes. Sloops leves deixam poucos vestígios reconhecíveis. 6. A decomposição natural apaga tudo. Madeira, cordas, barris, velas, ferramentas, menos a maioria desaparece completamente após séculos. 7. Mudanças geológicas enterram restos, sedimentos se acumulam e transformam o fundo do oceano. O Atalanta pode estar ali, sim, mas está invisível para a tecnologia atual. Além dos cientistas, grupos independentes também tentaram rastrear o Atalanta. Mergulhadores técnicos, aventureiros, exploradores privados, escritores sobre o Triângulo das Bermudas, documentaristas, equipes de YouTube, TV, instituições educacionais. Alguns afirmaram ter encontrado pistas, fragmentos que poderiam ser parte de barcos britânicos antigos, objetos metálicos,
pedaços de canhões, mas nenhuma dessas descobertas foi confirmada pelos padrões científicos. E a verdade é que o Atlântico está cheio de destroços, menos muitos deles jamais identificados. Encontrar fragmentos não é suficiente. É preciso comprovação histórica, contexto, análise de materiais, comprovação por datação, compatibilidade com o tipo de madeira e ferro britânico, verificação por especialistas. E nenhuma dessas evidências apontou até hoje para o Atalanta. Para muitos cientistas, sim, o Atalanta é mais do que um navio desaparecido. É um marco histórico, um dos desaparecimentos mais antigos e documentados da região, um dos pilares do mito moderno do Triângulo. Encontrá-lo seria resolver um enigma de séculos, preencher uma lacuna histórica, dar respostas às famílias descendentes, compreender ainda mais a fragilidade da navegação antiga, mapear a parte pouco estudada do Atlântico, trazer uma peça rara de arqueologia naval à tona mesmo assim. Outros pesquisadores defendem que o custo é altíssimo, a probabilidade é mínima, o navio pode estar totalmente destruído, o tempo talvez tenha apagado tudo para sempre. Não há consenso, mas há fascínio. E fascínio é o que move buscas impossíveis. Buscar o Atalanta não é apenas uma expedição científica. É um ato simbólico, quase poético. Procurá-lo significa tentar recuperar uma memória perdida, desafiar o oceano, confrontar o desconhecido, lutar contra o silêncio da história, recusar a ideia de que tudo pode desaparecer sem explicação, afirmar que algumas perguntas merecem resposta, tentar iluminar um canto escuro do passado humano. O Atalanta representa a eterna inquietação da humanidade diante do mar. O mar está sempre lá, presente, visível, gigantesco, mas ao mesmo tempo esconde seus segredos nas profundezas mais inacessíveis. E cada vez que alguém busca o Atalanta, está na verdade buscando muito mais do que madeira perdida, está buscando sentido. Simples. Porque ele reúne todos os elementos que transformam uma história comum em algo mítico. Um navio militar histórico, uma região traiçoeira, famosa por mistérios. Uma última viagem sem testemunhas. Nenhum destroço, nenhum fragmento, nada. Uma época sem registros meteorológicos. Um império indiferente que não investigou. Séculos de lacunas documentais, a redescoberta do caso em plena era de mistérios. E uma narrativa que cresce a cada geração. O Atalanta é o tipo de história que parece ter sido esculpida pelo próprio oceano. Não para ser esquecida, mas para permanecer como um lembrete universal. O mar engole, o mar apaga, o mar não devolve, e às vezes esse silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta. O HMS Atalanta não desapareceu apenas no oceano, desapareceu dentro de uma época que não estava preparada para compreendê-lo, e nem para buscá-lo. Mas ao longo dos séculos, seu sumiço deixou marcas invisíveis na história da navegação, da ciência e até da psicologia coletiva dos povos que dependiam do mar. O Atalanta se transformou numa pergunta, e nenhuma pergunta atravessa séculos sem gerar consequências. O que a Marinha Real aprendeu? O que os marinheiros aprenderam? O que a cultura popular aprendeu? E, acima de tudo, o que nós aprendemos? Nesta parte, mergulhamos no legado que o desaparecimento deixou para a navegação do século XVIII e XIX, o desenvolvimento da meteorologia, a progressão da ciência oceânica, a cultura marítima europeia, o mito moderno do Triângulo das Bermudas, a filosofia humana sobre o desconhecido, o Atalanta, não voltou, mas sua ausência mudou a forma como entendemos o mar. A Marinha Real, mesmo sendo uma das forças mais poderosas do mundo, sofreu choques profundos com o desaparecimento de navios pequenos ao longo dos séculos. O Atalanta foi apenas um caso, entre muitos menos, mas se tornou o mais simbólico. Esse desaparecimento ressaltou algo fundamental. A guerra pode ser vencida por homens, mas o oceano jamais será controlado. A captura e recaptura do Atalanta mostraram a força militar, mas o desaparecimento absoluto mostrou a vulnerabilidade humana. A Marinha Real, após sucessivos sumiços, começou a implementar rotas mais estudadas, análises rudimentares de clima, padrões de navegação mais seguros, exigências de manutenção mais rígidas, relatórios mais detalhados sobre condições do mar. O Atalanta, embora não mencionado diretamente nas reformas, fazia parte de um quadro histórico que exigia mudanças. Navios não desaparecem aleatoriamente. Eles desaparecem porque algo foi ignorado. E a Marinha aprendeu isso da pior forma possível. No século XVIII, prever o clima era quase impossível. Os marinheiros dependiam de mudanças de vento, aparência das nuvens, comportamento do mar, leitura das estrelas, experiência pessoal, e isso era perigoso. O caso do Atalanta, menos somado a muitos outros, reforçou a necessidade de melhorar o entendimento sobre formação de tempestades, correntes marítimas, zonas de risco, padrões sazonais, ciclones tropicais, frentes frias no Atlântico. Com o passar das décadas,
meteorologistas começaram a criar sistemas rudimentares de previsão. E no século XIX, a meteorologia naval começou a evoluir rapidamente, com redes de observação e coleta de dados. Hoje, entendemos que a região onde o Atalanta sumiu é uma das mais instáveis, imprevisíveis, violentas, meteorologicamente complexas do planeta, e isso explica por que tantos navios desapareceram ali. O Atalanta, sem querer, contribuiu para o avanço da ciência. O desaparecimento do Atalanta mostrou à Marinha Real que registros incompletos diários de bordo, sucintos relatórios genéricos, mapas imprecisos, falta de investigação PS e desaparecimento tornavam impossível entender o que realmente acontecia no mar. Por isso, a Marinha passou a exigir relatórios climáticos mais extensos, mapas de navegação refinados diários de bordo precisos, análises de manutenção completas, relatórios de estado do casco antes de viagens longas. Essas mudanças foram graduais, mas essenciais. A ausência do Atalanta se tornou um símbolo, um navio que a Marinha não conseguiu explicar, porque não tinha dados suficientes para tentar. A partir daí, a burocracia naval britânica cresceu, e muito. O mar começou a ser documentado, não apenas navegado. O Atalanta era um sloop pequeno, não era um gigante naval, não era armado até os dentes, não era símbolo de poder. Ele era funcional, rápido, útil, mas no fim sua fragilidade o traiu. E isso deixou uma lição universal. O mar não mede força menos. Ele simplesmente age. O Atalanta desapareceu porque era velho, estava desgastado, navegava em mar perigoso, enfrentou forças naturais maiores que ele. E isso ensinou marinheiros de gerações posteriores que experiência não impede tragédias. Habilidade não controla o oceano, preparação não garante sobrevivência. O mar exige humildade. Esse aprendizado filosófico atravessou séculos e marcou o espírito naval europeu, embora seja apenas um entre centenas de desaparecimentos históricos. O Atalanta ganhou importância por ser o mais antigo caso completamente documentado na área do Triângulo. Um exemplo perfeito de desaparecimento absoluto, frequentemente relembrado por escritores e documentaristas. Tema recorrente de investigações modernas, símbolo da vulnerabilidade dos navios pequenos. Hoje, o Atalanta aparece em palestras sobre mistérios marítimos, artigos científicos sobre desaparecimentos históricos, conferências sobre segurança naval, documentários televisivos, livros de referência sobre o Triângulo das Bermudas, vídeos e podcasts de história oceânica, estudos sobre fragilidade estrutural naval. Seu caso torna-se uma ferramenta educacional e reflexiva, não porque tenha sido extraordinário, mas porque o oceano o transformou em símbolo para o Império Britânico. O mar era tudo: rota comercial, via de guerra, fonte de riqueza, instrumento de expansão, símbolo de domínio global, metáfora de poder e identidade. O desaparecimento do Atalanta mostrou que essa identidade não era invencível. O mar poderia, em um único movimento, apagar um fragmento da frota como se nunca tivesse existido. E isso ajudou a moldar uma nova visão no imaginário naval. O oceano é aliado, mas também é juiz. Podemos navegar seus caminhos, mas nunca controlá-lo. Não existe poder que resista ao mar por muito tempo. Esse conjunto de ideias influenciou a cultura naval britânica, reforçando a noção de respeito absoluto ao mar. E o Atalanta tornou-se um lembrete silencioso dessa verdade. Hoje, o Atalanta ultrapassa a história. Ele se tornou metáfora para a fragilidade da vida, o limite do conhecimento, o poder do desconhecido, a incapacidade humana de controlar tudo, o silêncio que o oceano impõe, as respostas que nunca chegam, o destino que não pode ser evitado, a memória que se dissolve no tempo. E esse papel metafórico é tão importante quanto o histórico. Por isso, professores, escritores e documentaristas usam o caso do Atalanta como narrativa simbólica, alerta filosófico, reflexão sobre o mar, ferramenta para discutir mistérios não resolvidos, ponte entre o passado e o presente. O Atalanta, de certa forma, tornou-se maior do que ele próprio. Então chegamos ao âmago do legado do Atalanta. Ele nos ensinou que o mar não precisa de testemunhas. O mar não devolve respostas. O mar não teme impérios. O mar consome o que quer consumir. O mar transforma tragédias em silêncio. O mar molda as lendas que virão depois, mas também deixou uma dúvida, menos uma dúvida tão poderosa que atravessa as gerações. O que realmente aconteceu naquele dia? Essa dúvida permanece viva porque nenhum vestígio do Atalanta foi encontrado. Nenhuma explicação é totalmente satisfatória. Nenhuma hipótese é definitiva. Nenhuma investigação encontrou respostas, nenhum documento preenche a lacuna histórica. Enquanto essa dúvida existir, o Atalanta continuará sendo estudado, lembrado, investigado, discutido,
A ausência dele é sua presença, seu silêncio é sua voz, e seu desaparecimento é, ironicamente, sua permanência na história. O oceano é um arquivo vivo, mas é um arquivo que escolhe quais histórias serão preservadas e quais serão engolidas para sempre. O HMS Atalanta pertence à segunda categoria. Ele é um dos raros casos em que não há testemunhos, não há objetos recuperados, não há fragmentos confirmados, não há relatos contraditórios, não há cartas, não há sinais e não há absolutamente nada. Um desaparecimento perfeito. Somente o mar sabe o que aconteceu. E se há algo que aprendemos ao longo de séculos de navegação, é o seguinte: o mar guarda melhor do que qualquer tumba. O mar esconde melhor do que qualquer deserto. O mar cala melhor do que qualquer história humana. O Atalanta desapareceu sim, mas seu silêncio tornou-se eterno. E é esse silêncio que nos acompanha até hoje. Durante séculos, pensadores, marinheiros e curiosos tentaram cruzar a fronteira entre o que sabemos e o que imaginamos sobre o Atalanta. Uns buscaram explicações técnicas: falha estrutural, tempestade, rompimento do casco, erro de navegação, colisão com recifes, capotamento em mar aberto. Outros procuraram explicações metafísicas: maldições, anomalias do Triângulo das Bermudas, forças desconhecidas, fenômenos inexplicáveis. E o público, ao longo do tempo, escolheu ficar justamente entre esses dois mundos, menos na fronteira onde a ciência se esgota e o imaginário se expande. O caso do Atalanta é tão poderoso justamente porque não obriga ninguém a escolher um lado. Ele permite que convivam o racional, o emocional, o histórico, o mitológico, o lógico, o simbólico, e poucas histórias no mundo possuem essa característica. É por isso que o Atalanta não pertence a apenas uma categoria. Ele é múltiplo, ele é ambíguo, ele é universal. O desaparecimento do Atalanta nos lembra, com uma força quase brutal, o quanto somos pequenos diante da imensidão oceânica. Mesmo hoje, com satélites, GPS, radares, sonares, aeronaves de busca, sensores oceânicos, inteligência artificial, sistemas meteorológicos avançados, navios continuam desaparecendo. O Atalanta não foi o primeiro. E não seria o último, porque o oceano não respeita tecnologia, ele não respeita bravura, ele não respeita poder militar. O oceano é uma entidade autônoma, ele se move, respira, ruge e silencia segundo ritmos que nós humanos apenas observamos. Cada onda é uma memória antiga, cada corrente é um instinto, cada tempestade é um gesto. E os navios humanos são passageiros temporários, visitantes. Pequenas estruturas de madeira e metal tentando atravessar um gigante que existe há milhões de anos. O Atalanta aprendeu isso da pior maneira. E nós aprendemos através dele. Hoje, o Atalanta é estudado em cursos de arqueologia marítima, disciplinas de história naval, documentários sobre fenômenos oceânicos, obras literárias sobre o desconhecido, debates sobre mitos do Triângulo das Bermudas. E o que se ensina mais do que tudo é: o mar não é apenas um cenário. O mar é um protagonista. Ao desaparecermos nele, desaparecemos sem cerimônia. O Atalanta não virou lenda por heroísmo, não virou lenda por sua tripulação, não virou lenda por feitos extraordinários. Ele virou lenda por desaparecer de forma tão absoluta que despertou reflexões profundas sobre a vida, a morte, o oceano, a história. O desconhecido, a memória humana. Esse é o tipo de legado que nenhum navio escolhe deixar, mas que poucos deixam tão marcante. Alguns perguntam: mas qual é a verdadeira explicação para o desaparecimento? Outros perguntam: será que jamais saberemos? E outros ainda dizem: talvez não haja explicação. Mas talvez a pergunta não deva ser o que aconteceu, e sim, por que isso nos afeta tanto? A resposta é simples: porque o caso do Atalanta toca um ponto sensível da existência humana. O medo do desconhecido. Nós não tememos apenas a morte. Nós tememos o desaparecimento, a ausência, o vazio, o silêncio absoluto. A ideia de algo sumir para sempre, sem deixar marca, sem despedida, sem resposta. O Atalanta, assim como muitos navios, lembra que a vida é frágil, o mundo é vasto, o oceano é invencível e o desconhecido sempre estará lá, à nossa frente. E talvez seja esse o verdadeiro mistério. Não o que aconteceu com o navio, mas o que acontece conosco quando pensamos nele. Imagine por um instante o Atalanta em sua última noite no maço, o mastro rangendo, as velas tensionadas pela brisa pesada do Atlântico, o balanço lento do casco cansado, a tripulação dividindo conversas, talvez risos, talvez preocupações silenciosas, e no horizonte, a escuridão absoluta. Nenhum deles sabia que seria a última noite. Nenhum deles sabia que seriam lembrados 2 séculos depois. Nenhum deles sabia que seus nomes seriam engolidos pelo mar, mas seus destinos atravessariam gerações. O Atalanta não deixou ruínas, não deixou sobreviventes para contar histórias, não deixou nada além de um espaço vazio no mapa. E ainda assim,
Ele vive mais do que muitos navios que retornaram vitoriosos. A ausência dele é presença eterna. A história dele é contada não pelo que deixou, mas pelo que não deixou. Para filósofos estudiosos, o oceano sempre representou o desconhecido, o infinito, o inconsciente, o renascimento, a destruição, o esquecimento, a eternidade e o retorno à origem. Quando um navio desaparece, ele se transforma em metáfora. E o Atalanta é talvez uma das mais belas metáforas da história naval. Ele simboliza o limite entre o que sabemos, o que achamos que sabemos, e o que nunca saberemos, e essa fronteira menos tênue e profunda, indomada menos, é o que torna o ser humano tão curioso e tão vulnerável. O Atalanta nos lembra que existe um abismo entre conhecimento e mistério, e é nesse abismo que nascem lendas, histórias, investigações, teorias, documentários, fascínio. O mar nos devolve apenas fragmentos da verdade e guarda o resto para sempre. Com 2 séculos e meio de distância, hoje apenas podemos imaginar o Atalanta repousando em algum ponto obscuro do fundo do Atlântico. Assim, imóvel, silencioso, despido de mastro, velas, nome, transformado em parte do oceano que o consumiu. E talvez seja aí que reside a beleza. O Atalanta não está perdido. Ele está onde sempre pertenceu menos, num lugar onde o mar e o tempo se encontram. Num lugar onde o silêncio não é ausência, mas eternidade. Hoje, quando falamos do Atalanta, celebramos algo muito maior do que um navio desaparecido. Celebramos a coragem dos homens que enfrentaram o desconhecido, a força indomável do oceano, a persistência da memória humana, o mistério que nos conecta ao passado, a humildade diante do infinito, a capacidade de transformar tragédias em história. A vontade eterna de buscar respostas à beleza do inexplicável. O Atalanta não foi esquecido. E enquanto houver alguém disposto a contar sua história, enquanto houver alguém curioso sobre seu destino, enquanto houver alguém admirando o mar com reverência e temor, o Atalanta continuará vivo, não como navio, mas como legado. E assim encerramos esta jornada, não com respostas, não com certezas, mas com a compreensão profunda de que alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos, foram feitos para serem lembrados.